Glória a Deus, tempos difíceis previstos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 26 a 38. O madeiro verde. Lucas 26. Irmãos, a ressurreição de Jesus é tudo o que nos sustenta na caminhada, amém? A gente pode pregar sobre um monte de coisa, mas a ressurreição é o foco, é o centro, é a direção, né, da nossa vida. Lucas 23, versículo 26, a palavra diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos que a tua misericórdia esteja sobre nós, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, que não haja nenhum espírito contrário atrapalhando aquilo que o Senhor quer que nós possamos entender. Nós precisamos muito dessa tua palavra e entender aquilo que ela quer nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Irmãos, tem uma mulher chamada Eva Solomon, que ela um dia estava olhando uma tribo indígena em que um estava batendo no outro. Eles estavam brigando entre si, fazendo uma grande confusão. E ela, orando ao Senhor, queria saber por que é que aquilo estava acontecendo. Falou: Senhor, por que isso acontece? A gente fala, ensina, e eles estão ali se debatendo ali, se arranhando, se machucando. E aí Deus falou ao coração dela: porque eles não sabem quem eles são. O que Deus estava falando para Eva, para essa Eva, é que, na verdade, quando nós não conhecemos quem nós somos, nós sofremos uma crise muito séria de identidade, e isso faz com que a gente haja de uma maneira diferente. Então, é um problema que nos leva a negligenciar a nossa natureza divina. Você acaba vivendo como se você fosse meramente um animal. Então, os rituais africanos, os rituais orientais apontam para isso, para a dificuldade que, às vezes, uma tribo ou uma sociedade tem em identificar o seu verdadeiro caráter, quem você é. Quem você é. E eu quero falar para você, não é conta bancária, não é automóvel, não é emprego, não é o papel que você desempenha na sociedade que diz quem você é. Quem nós somos é definido para onde nós vamos. A visão que você tem de você é que vai definir para onde você vai. Se você tiver uma visão material, se você tiver uma visão tribal, você vai viver brigando com as pessoas, vai viver machucando os outros e sendo machucados, porque lhe falta
exatamente aquela visão espiritual que, no nosso caso, vem de Jesus. É o coração de Jesus que vai movimentar quem nós somos. Nós somos um povo diferenciado, não porque a gente viva uma situação diferente das pessoas lá fora. Nós somos um povo diferenciado porque a nossa visão aponta por um porvir, algo que vai acontecer. Então, é isso que me dá a esperança, a certeza diante das nossas dificuldades, né? É muito difícil você lidar com as coisas do jeito que nós estamos vendo acontecer hoje, né? Então, as pessoas estão vivendo um processo que nós poderíamos chamar de autoalienação, que significa, não param para pensar em si mesmos, não param para pensar nas suas próprias necessidades. E a gente, dentro dessa sociedade, você vivencia umas coisas assim absurdas, né? Você fica o dia inteiro fora de casa, o dia inteiro trabalhando, tentando se ajustar na vida, passa a sua vida toda, e quando você chega a um momento de desfrutar, não está mais no tempo, porque a sociedade vai te demandando, é estudo, é concurso, é prova, trabalho, é corrida, vai de um lado, vai para outro, que você chega e fala assim, misericórdia, como eu estou cansado, como eu não tenho tempo de parar, e as pessoas hoje têm essa dificuldade, a dificuldade de você ser contemplativo. O que significa? De você parar um tempo e falar, eu vou pensar em Deus, eu vou orar, eu vou fazer a minha devocional, eu vou estar num cantinho, pensando nas coisas de Deus. Então, é um mundo de grandes agressões. As pessoas estão, como numa tribo africana, estão brigando entre si, e Deus está falando para a gente, isso acontece porque eles não sabem quem são. Quando nós estamos na igreja de Jesus, quando nós não sabemos quem nós somos, nós entramos também na mesma luta, nós entramos no mesmo espírito. Então, o que nós percebemos hoje é que as pessoas estão perdendo o caráter cristão, aquilo que mais marca a nossa vida, para assumirmos as coisas do mundo. Não que, na verdade, eu deva ser um ermitão, mas eu preciso assumir aquilo que Jesus deu de melhor para mim dentro da igreja. Então, é uma igreja que não ora mais individualmente, é uma igreja que não busca mais estudar a palavra, é uma igreja que não se detém diante da necessidade do outro, é uma igreja que não faz diferença diante da sociedade. Então, o que na verdade nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma autoalienação, nós não estamos compreendendo qual é o nosso chamado. Não estamos entendendo qual é o nosso chamado, e nós precisamos dar uma parada para refletir sobre aquilo que Jesus está falando para a gente. E quando o texto chegou até mim através do Senhor, o Senhor me colocou no coração essa palavra de uma forma tremenda, porque a palavra diz que Jesus vira no versículo 31 e usa de um provérbio, diz assim, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Então eu comecei a refletir, por que Jesus falou isso? Porque um madeiro verde, quando você está com uma coisa, um pedaço de madeira que ela é verde, ela é difícil de pegar fogo, ela é difícil de você mexer, mas quando está seco, até no pasto, quando você está indo para Itaperuna, que fica muito tempo sem chover, aquilo está seco, do nada brota fogo, porque na verdade aquilo ali está fragilizado. Então Jesus está falando, olha, se eles estão fazendo isso comigo, quanto mais com vocês. E Jesus estava apontando para alguma coisa. Jesus estava falando sobre aquilo que haveria de vir. E eu tenho muitas vezes aqui na igreja, exortado os irmãos com relação às suas casas. Nós precisamos estar de posse da autoridade do nome de Jesus para que as nossas casas estejam guardadas de fato. Não é apenas praticando um cristianismo sem consistência. O que eu chamo de um cristianismo sem consistência? É um cristianismo que não causa nada.
né? É um cristianismo que não produz efeito nenhum na nossa vida, não nos incomoda, né? Muito pelo contrário. Hoje é até um pouco elegante você dizer que você é evangélico, né? É um pouco elegante você falar, eu sou evangélico, porque nós estamos vivendo o mesmo caráter do mundo, né? As pessoas estão vivendo um modo de vida cristão, né? No modo de vestir, nas fotos, nos emblemas, está tudo muito bonito, mas muito, muito seco, porque eu não consigo tirar nada dali. Nessa madeira seca não passa seiva, não dá para viver nisso. Algo secou, algo morreu, e é isso que Jesus fala. Se fizeram isso com ele, quanto mais com vocês. E aí ele fala para aquelas mulheres, fala assim, olha, vocês não chorem por mim, porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai, mas chorem pelas suas casas, né? Porque vai chegar um tempo em que as pessoas não vão ter perspectiva, elas vão querer assim, olha, eu não quero nem ter filho, para estar colocando pessoas no mundo para sofrer. E aí vem uma coisa interessante, eu conheço diversas pessoas que trabalham comigo, que falam exatamente assim, pessoas que estão casadas, e falam assim, Deus me livre, não quero ter filho não, botar filho nesse mundo para sofrer, tá louco. E aí eu me lembro a palavra de Jesus aqui falando para nós, por que elas falam assim? Porque elas não estão tendo a perspectiva, para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou levando a minha casa? Para onde eu estou levando os meus filhos? Qual é a razão da minha vida? E isso é uma coisa existencial mesmo, eu tenho que questionar isso. E aí, a primeira coisa que eu penso é no significado da cruz de Jesus, que é uma coisa também, para nós, muito simbólica, não é? Eu tenho lá no tribunal uma desembargadora que ela foi e colocou na parede um crucifixo, tem uma estatuetazinha de Cristo lá, botou lá. Aquilo é simbólico, não alcança nada, porque ninguém lê a Bíblia, ninguém explica aquilo, ninguém tem nada a dizer. Então a pergunta, qual é o significado da cruz? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, no direito romano, quando você tinha uma dívida, você tinha que pagar essa dívida com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. Você não pagava com o seu patrimônio, você pagava com a sua própria vida. Você carregava a sua própria vida como resgate da sua dívida. O que Jesus fez foi exatamente isso. Quando Jesus é levantado no madeiro, ele é levantado no madeiro exatamente para resgate daquilo que nós somos, né? Jesus estava dando uma nota promissória. Hoje não existe mais isso não, mas eu nem sei se existe, não existe mais não, né? Fábio, existe nota promissória? Existe? Existe? Longe de mim então, tá? Quer dizer, misericórdia. Tem a nota, Jesus então deu para a gente uma nota promissória, que é na verdade, com o seu próprio sangue, ele pagou o preço que cabia a você. Por isso que são coisas interessantes, que a gente às vezes lê a palavra e não entende. Isaías está lá, as pessoas estão falando isso hoje. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o pecado que pesava sobre nós, pesou nas costas dele, porque ele pagou as nossas dívidas com a própria vida dele. Isso é uma questão de princípio do direito, que Deus cumpriu. Por isso a cruz. A gente às vezes olha assim, mas por que Jesus tinha que morrer? Porque na verdade o crime, ele era quitado não com o patrimônio de alguém, ele era quitado com o próprio corpo do devedor. E toda a herança posterior, ela é transmitida.
Então, a cruz tem um significado de resgate muito grande para mim, para você, para todos aqueles que estão restaurados no sangue do Cordeiro. É uma remissão de pecados, um resgate, né? Esse é o significado da cruz. Quando hoje nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo dentro de uma igreja, sendo igreja, reconhecendo que houve um resgate para o nosso espírito poder estar hoje feliz, restaurado. Então, a gente começa a entender que era preciso que Jesus estivesse pendurado no madeiro, que é a coisa horrenda para o judeu, horrenda para o grego, para o romano, para que eu pudesse estar hoje aqui. A gente às vezes não sabe. É como o eunuco, quando estava passando no deserto de Gaza, ele não estava compreendendo, ele estava lendo o texto de Isaías, não estava compreendendo aquilo. Ele falou, estou lendo, mas eu não estou compreendendo. O que Filipe faz? Filipe esclarece, dá a revelação do Espírito Santo para ele. Então ele passa a entender. Ele fala, agora eu estou entendendo o que significa exatamente esse texto de Isaías. Nós muitas vezes falamos coisas na igreja e não entendemos. Muitas vezes produzimos um discurso vazio de compreensão, porque a gente não sabe qual é o significado da cruz. A gente acha, por que Deus tinha que colocar Jesus na cruz? Porque a dívida tinha que ser paga. Você poderia pagar essa cruz se você pudesse subir ao madeiro, mas você não tem justiça suficiente para estar lá. E aí o sirineu carrega a cruz, ajudando a Jesus, atrás de Jesus. Aí quando eu estava lendo isso ali, antes do culto, eu estava pensando nisso. Quantas vezes na igreja a gente também carrega um pedacinho da cruz de Jesus, né? A gente ajuda Jesus, né? No sacrifício, nas coisas que a gente experimenta, né? A cruz, irmãos, não é um teatro. A cruz não é uma encenação. Né? Eu já vivi, na minha adolescência, muitas cenas de morte de cruz. Né? Você já participou de teatro? Quem já participou de teatro de cruz aqui? Quem? Né? Já, a gente fazia isso, né? E a gente começa sendo educado nessas coisas. Nós participamos de um teatro, fizemos um teatro lá em Itaperuna, né? A morte de Cristo, que o Cristo foi colocado na cruz, mas a cena, né? Uma sonoplastia maravilhosa. O rapaz estava na cruz, ele estava segurando assim a cruz, e Maria estava aos pés, tudo muito encenado, muito bem. Aí falou assim, escuta, Jesus crucificado, falando assim, aí a Maria assim, meu filho, presta atenção, a cruz está caindo. E a Maria assim, o que eu faço? E ele falou assim, a cruz está caindo, chama alguém, pelo amor de Deus. Né? Irmãos, só deu aquele barulhinho, e eu só ouvi pela primeira vez quando Cristo gritou, ai! E foi. A gente acostuma com essas coisas, né? Acostuma. Né? A gente com esses teatros da vida, né? Que são verdadeiras comédias que a gente faz, que as pessoas depois, não, vamos aqui, desculpa, vamos colocar a cruz, cadê o Cristo? Né? Coisas que são surreais, né? Como o romano, tinha um rapaz chamado Beto, o rapaz estava vestido de romano, e ele era bem, tinha uma presença marcante, vamos dizer assim, né? Se é que você me entende, né? Então, enquanto Cristo estava carregando a cruz, ele estava com um chicotezinho, que era apenas para dar aquela, né? Jogar de leve. E enquanto Cristo ia, ele ficou empolgado com a encenação, e começou com o chicote, e você só ouvia o Cristo falar assim, calma Beto, está machucando. Calma. Mas a gente
E a gente foi criado nesse clima, uma coisa dramática de falar assim, vamos fazer uma encenação Semana Santa, da cruz e tal, mas a cruz é um fato. A cruz é um fato. E é um fato muito além de um fato histórico. Muito além de um fato histórico. É um fato espiritual, universal, de uma dimensão extraordinária. Porque quando Jesus é levantado no madeiro, quando ele olha para o céu e fala, está tudo consumado, ele na verdade estava pagando a dívida. Era uma quitação de dívida. Aquilo que você tem hoje, porque você fala, eu aceito a Jesus como o meu resgatador, o meu salvador, é porque está sendo quitada a dívida. Amém, igreja? Qual é a mensagem da cruz? Sim, eu amo a mensagem da cruz, não tem isso? Como é que é? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos lá. Até morrer. Imagina, a obra do templo, você batendo o martelo. Continue cantando. Até por um... E eu batendo o martelo. Vou levar minha cruz, Jesus. Aí, puf, o martelo caiu, bateu no meu dedo. Aí eu falo, Jesus. Porque eu canto a cruz, mas eu não vivo a cruz. Quando chega o momento de eu carregar a cruz, aquilo mexe com o meu caráter. Sabe por quê? Porque eu não sei exatamente quem eu sou. É o que Deus fala para Eva. Eles brigam, eles se machucam, porque eles não sabem quem são. Então nós estamos vivendo esse clima. Mas vocês, olha, cantaram muito bem. Tem que falar para vocês, hein? Maravilhoso. Tirando algum desafinado aí que eu ouvi. Uns timbres. Veio mais ou menos ali, não é? Bruna? Foi você? Irmãos, e há algo que Deus quer falar com a gente. Quando nós olhamos para a cruz ela tem que ter o desenho do vazio. Sabe por quê? Porque Jesus venceu. Jesus está vivo. Eu vou falar uma coisa para você que pelos olhos da fé você vai poder me compreender. Deus é presença entre nós. Emanuel é fato aqui, entre nós. Você pode dizer amém? Na sua vida, nos momentos em que você estiver com dificuldade, aprenda com a cruz, porque ela indica caminho de superação. Ela indica caminho de vitória. Ela indica caminho de aquele que está comigo não permitirá que eu pare. Deus não vai fazer isso. Mesmo que você passe por muitos vales de dificuldades, por momentos de dor, por momentos de sofrimento, é preciso compreender que Deus está com você, está perto de você. Isso não é coisa de igreja, isso não é coisa de instituição, isso não é um lugar. Isto é uma presença na sua vida, é um exercício pessoal, individual, né? E Jesus, ele estava, quando falou isso para aquelas mulheres, ele estava falando para você e para mim, dando um recado para você, escuta, vocês vão passar também por sofrimentos. Não chorem por mim, vocês vão passar por dificuldades. Essas dificuldades vão tentar puxar vocês da cruz. Porque o diabo muitas vezes vai falar, por que você está querendo essa cruz? Por que você ainda perdura o seu caminho, a sua teimosia com relação a estar seguindo um mestre na cruz? E eu quero falar isso para vocês. Em João 20, 29, há uma palavra de Jesus que fala muito ao meu coração. Jesus fala assim, feliz os que crerão sem terem visto. Presta atenção. Bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós. Somos nós.
Nós não vimos absolutamente nada, mas nós somos guiados pela experiência da presença de Jesus, pela experiência histórica, pela experiência espiritual. Há dois caminhos que você pode colocar no seu coração que vão mexer com aquilo que você é. Um é o caminho da história, um é o caminho da evidência histórica, o outro caminho é você perceber que aquele Jesus que há 2000 anos atrás caminhou com o seu povo, continua caminhando hoje e falando, e conversando, e indicando caminhos. Pastor, eu tenho dificuldade de ouvir, porque você, na verdade, não está abrindo o seu coração. Você não está buscando na palavra. É preciso que eu comece a perceber aquilo que Deus está querendo me mostrar através das coisas que vão acontecendo na minha vida. É orar e esperar, mesmo em meio a tempestades, em momentos de dificuldade. Irmãos, eu tenho falado com as pessoas. Eu faço parte de uma geração que experimentou um tempo de construção. Vocês fazem parte de uma geração que serão provadas, serão muito provadas no testemunho. Irmão, creia que eu vou te falar para você, você como juventude, você vai enfrentar momentos de dúvida, momentos de questionamento, momentos em que as pessoas vão esfriar o seu coração e que Jesus já pensou em você, Jesus já falava sobre você. João 16, Jesus fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que isso significa? Que você vai passar por aperto, sim. Você vai passar por dificuldade, você vai olhar e falar, caramba, como é que pode ser isso? Né? Mas Deus vai estar do seu lado, tomando conta de você, para que você não perca a visão, você não pode perder a sua visão do Pai, daquilo que Deus quer que você faça. E o tempo e os seus problemas e os seus afazeres passam rápido. Né? E tem uma palavra de Jesus que eu acho que ela devia ser colocada na entrada de toda a igreja. Em Mateus 24, 12 e 13, a palavra diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por aumentar a iniquidade. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos... Eu sei que exageraram a dose aqui no Brasil, né? Exageraram a dose, é algo assim de apavorar. Mas a iniquidade, ela está tomando conta de todos os lugares, até mesmo dentro das igrejas, até mesmo nas vidas dos pastores, os interesses que as pessoas estão tendo, irmãos. Às vezes você vê o irmão, o líder espiritual, ele faz assim, ó, você vê aquele relógio de ouro, né? Cordão, aquilo assim, tem pastor com crucifixo, né? Vazio, mas com de ouro, que você olha, você tem a impressão que é bicheiro. Fala assim, deve fazer parte também lá do pessoal lá da... Por quê? Porque as pessoas estão se deixando contaminar com as coisas do mundo. As coisas do mundo vão ocupando o lugar do Espírito Santo de Deus, e eu vou deixando de viver a espiritualidade de Deus, e vou deixando de amar. E vou deixando de amar, porque eu vou passando a ser indiferente. Para quê? Posso ficar na minha casa, posso não pensar, posso não ajudar, mas eu contribuo pelo correio mesmo, porque eu vou com o meu coração pouco a pouco esfriando, vou perdendo a visão. Diz a palavra que os romanos pegaram Cirineu e o constrangeram a carregar a cruz de Jesus. Irmãos, dentro da igreja, eu também vejo isso às vezes na minha vida. Eu vejo que às vezes Deus, através do seu amor, está me constrangendo para que eu possa fazer alguma coisa. Você pede para a pessoa até faz,
mas como que com um sentimento de constrangimento. Até levo, mas aborrecido. E nós precisamos redescobrir quem nós somos nas regiões celestiais. Você começar a pensar, quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante do Pai? Quando Jesus estava no Getsêmani, ele viu tudo pelo qual ele passaria. Mas ele falou para Deus, não faça a minha vontade, mas a tua. Eu tenho que olhar agora, né, e começar a analisar quais são os meus constrangimentos. Quais são as coisas que me atrapalham de viver o Evangelho dentro da casa do Senhor? Diante das coisas que eu estou vendo, diante das coisas que eu estou ouvindo, o que o Senhor está dizendo para mim? Constrangimento, sentimento de culpa por estar cometendo pecado e estar dentro da igreja. Sentimento de vergonha religiosa, de estar me omitindo diante das coisas que estão acontecendo lá fora. Eu que não evangelizo, eu que não anuncio a Jesus, eu que me omito. Sentimento de dúvidas espirituais. Por quê? Porque a fé, ela não é uma resposta àquilo que você vê. A fé é uma resposta daquilo que você crê. Aquilo que você sabe que Deus vai fazer. Né? E para encerrar, irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 6. Diz assim, Lucas 6, versículo 6, a palavra diz assim, e aconteceu também em outro sábado, que entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita ressequida. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Irmãos, o madeiro seco é o meu coração que está sem vida. O madeiro seco que Jesus fala, se fizeram isso com madeiro verde, o que não farão com madeiro seco? São aquelas pessoas que hoje estão na igreja desanimadas. Pessoas que estão na igreja, mas que a mão está ressequida porque não consegue mais alcançar os outros. As pessoas que estão na igreja e que estão absolutamente secas. Secas. Não conseguem mais sonhar, porque também não passa a seiva. Como que você vai ser enxertado na videira? E é esse milagre que Deus está falando ao meu coração que Ele quer fazer. O milagre de restaurar os sonhos que nós tínhamos no passado. A igreja de Éfeso era uma igreja muito amorosa, mas ela cresceu, foi crescendo, crescendo, e se tornou uma igreja reconhecidamente com muitos sábios, muitos estudiosos. Quando você vê Paulo falar de Éfeso, você fica admirado que era uma igreja onde você tinha muitos doutores, conhecedores da palavra. Mas quando o Espírito de Deus fala a João, ele escreve uma carta a essa igreja e fala assim, volta ao primeiro amor, porque não adianta que a gente tenha todo o conhecimento se o nosso coração estiver seco. É preciso restaurar o primeiro amor, é preciso voltar ao princípio, é preciso renovar o nosso desejo de fazer a vontade de Deus. Aquele que morreu na cruz quer que a gente faça a mesma coisa,
mortificando quem nós somos, para que Ele viva em nós. Ele é a videira, Ele é a vida verdadeira. Essa palavra que eu quero trazer para você, eu quero trazer para que você se lembre disso. Jesus falando, se fizeram isto comigo, como vão fazer com você? Se fizeram com o Filho de Deus, a você que é profeta de Jesus, a você que é evangelista de Jesus, o que você esperava que acontecesse com você? Ah, pastor, mas eu estou apanhando muito, eu estou sofrendo muito. Pois dê glória a Deus, porque bem-aventurado é aquele que sofre por causa do nome de Jesus. Amém? Nós estamos vendo que as coisas estão se transformando na igreja, estamos. Pastor, eu estou vendo um monte de gente, descrente da igreja, pessoas que já não acreditam mais na igreja, tem pessoas aí que não querem nem ouvir falar em igreja. Por que isso acontece? Porque nós esquecemos quem nós somos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos chamados para carregar a cruz de Jesus, a ter o mesmo ministério de Jesus. Eu esperava o quê? Ter um clube, um lugar maravilhoso? Não! O que nós somos é definido pelo destino que nós queremos ter. A história que eu quero escrever na minha vida, que eu quero fazer e colocar e desenvolver dentro da minha casa. Terminar os meus dias, sim, sabendo que eu combati o bom combate. Vivi em família, vivi no amor do Senhor, vivi entre irmãos, testemunhei, fiz a minha parte, colaborei. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Não é fazer porque você acha que ali é bom, aqui é ruim. Não, é fazer porque o diabo está querendo pegar exatamente a cada um de nós e colocar no fogo, irmão. Ele tentou fazer isso com Jesus. Aquelas mulheres estavam chorando. E a palavra que Jesus dá para as mulheres, ela repercute hoje para nós. Se fizeram isto com madeiro verde, o que não vão fazer com seco? Quantas pessoas eu vejo aí fora? Quantas pessoas eu vejo aí fora que estão tristes, decepcionadas com Deus, mas não é porque Deus fez alguma coisa, é porque os irmãos fizeram. Deixamos de viver a verdadeira fé cristã porque esquecemos quem nós somos. Hoje eu quero orar com você. Hoje eu quero falar para você que o mesmo Jesus que estava na sinagoga e curou o homem com a mão ressequida, para que ele pudesse fazer de novo os mesmos movimentos, quer falar ao meu coração. Quer falar ao meu coração.